Certamente que o Espírito Santo já está falando ao seu coração desde o início dessa celebração. Agora Ele deseja falar de forma mais direta e pessoal, por meio da sua palavra revelada. Prepare-se com fé e expectativa para o que Deus vai falar ao seu coração. Para te ajudar a lembrar de todos os pontos dessa mensagem bíblica, preparamos um esboço que você pode baixar no nosso aplicativo. Se você ainda não baixou, é só buscar na Apple Store ou Google Play. Pronto! Vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, graça e paz, amém? Quantos estão felizes neste tempo aqui, sentindo a presença de Deus? Aleluia! Especial demais estarmos aqui na casa do Senhor, casa de oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, e por ela há um zelo consumidor. Jesus também disse que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estaria presente, aleluia. O nosso ajuntamento aqui é eclésia, nós somos chamados para fora, mas também quando há um ajuntamento, em nome de Jesus, o reino de Deus se manifesta. Aquilo que Paulo disse, nós somos embaixadores de Cristo, aleluia. Por onde você passar nessa semana, leve a atmosfera do céu, porque você é um embaixador, você é uma embaixatriz do céu, e por onde você passar, haverá uma troca de atmosfera, e o reino de Deus vai se estabelecer, aleluia. Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força. O reino de Deus é formado por paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Diante das circunstâncias adversas deste ano, o Senhor tem sido a nossa alegria, o Senhor tem sido a nossa esperança, o Senhor tem sido a nossa confiança. Especial demais estar aqui, e eu quero trazer uma mensagem para o seu coração com o tema momentos decisivos. Diga assim: momentos decisivos. O poder transformador da conexão com Deus. Basicamente, o que nós vamos falar aqui, pode abrir a sua Bíblia em Atos 9. Vamos ver um estrondoso encontro, momento, circunstância decisiva de Saulo, depois Paulo, com Jesus. Sabe, a nossa vida cristã normal, ela é sobrenatural. Aleluia, aleluia. A vida cristã normal é sobrenatural, de modo que todos os dias, quando eu vou para o meu momento devocional, eu tenho a certeza de que Jesus está se manifestando em minha vida. Eu estou ouvindo a sua voz por meio da sua palavra. Algo está acontecendo dentro de mim e ao meu redor, e eu vou para mais um dia lendo o devocional, a leitura bíblica e o meu tempo de oração. Mas há momentos específicos em nossa vida que um momento decisivo acontece. É um evento específico onde o extraordinário nos toca, e a nossa vida, ela passa a não ser mais a mesma, ok? Quem tem Jesus não tem falta de nada, mas no momento decisivo, experiências marcantes, circunstâncias únicas, são fases que marcam a nossa vida e podem nos deslocar de uma forma gloriosa para o nosso destino. De modo que uma vida cristã normal é sobrenatural e uma aventura. Porque pode ser hoje mesmo. Eu oro para que nessa celebração, essa atmosfera seja um momento decisivo, para que todos nós saiamos daqui marcados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Foi o que aconteceu
com Saulo, depois Paulo. Então, um momento decisivo aconteceu na história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Lembra da sarça ardente? A pequena árvore que queimava e não se consumia? Aquele evento mudou a história de um José totalmente desconfigurado na sua identidade, porque o momento decisivo reafirma quem Deus é para nós e, consequentemente, reafirma quem eu sou para Ele. E em seguida eu ouço sobre a minha missão. O ano passado eu estive com alguns pastores, pude conhecer ali nos Estados Unidos, em Charlotte, o museu do Billy Graham. E uma das coisas que mais me emocionou, duas coisas. Primeiro, a cadernetinha que eles entregavam naquela época, quando as pessoas se entregavam para Jesus. O museu ainda tem a cadernetinha, a ficha de decisão por Jesus de Billy Graham. Uau! Um pastor evangelista que levou milhões de pessoas para Jesus. Outra coisa que me emocionou foi a maleta que ele usou desde o início do seu ministério até o final, toda marcada de viagens e de experiências extraordinárias. Também nessa mesma viagem pude ir a Atlanta, conhecer onde Martin Luther King viveu. Pude colocar o meu corpo, encostar em um dos púlpitos que ele pregou. Billy Graham, Luther King, eles tiveram momentos decisivos com o Senhor. Não há como olharmos as obras deles sem não imaginarmos quais foram as experiências marcantes de Deus na história deles. Eu quero dizer uma coisa para você que veio neste momento, você que me acompanha. Deus armou esse cenário para ativar a sua espiritualidade. Eu quero declarar que o fogo do Espírito Santo vai começar a queimar na sua vida como nunca antes na sua história, porque nesta ocasião o Senhor marcou um encontro para transformar a sua realidade. Aqui há uma atmosfera para um encontro decisivo com o Senhor. Quantos querem? Quantos querem? Vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele já está agindo. Eu estou incendiado aqui. Aleluia, aleluia. Eu estou falando daqui para você, mas estou recebendo também. Falei de dois contemporâneos que tiveram momentos decisivos com o Senhor, mas eu queria destacar aqui um homem chamado Rees Howells. Ele discipulou muitos cristãos naquele contexto do avivamento na história do país de Gales, em 1904, 6, 8. Ele entendeu que para que haja a sustentabilidade no avivamento, é importante o discipulado. E essa história de Howells mexe muito comigo, porque Deus foi trabalhando na história dele, e a decisão dele por Jesus foi um momento decisivo. Ele tinha ido para os Estados Unidos e pegou uma febre tifoide, e quase que desfalecendo, ele clamou dizendo: Senhor, eu entrego minha vida completamente a Ti. Mas depois de 5 anos, ele teve um outro momento decisivo com o Senhor. Ele estava na Grã-Bretanha, ouvindo um pregador em uma convenção espiritual. E olha só que interessante.
com o impacto da mensagem que ele ouviu sobre o Espírito Santo. Olha o que ele relata. Ele tem uma história de 1879 a 1950. Howells, ele relatou o seguinte: nunca havia recebido a revelação de que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como o Salvador, e que ele deve vir e habitar em carne e sangue em nós. De fato, a igreja conhece mais sobre o Salvador, que só esteve na terra por 33 anos, do que sobre o Espírito Santo, que está aqui por 2000 anos. Eu pensava que ele era somente uma influência que vinha sobre nossas reuniões, e isso era o que muitos de nós pensávamos sobre o avivamento. Eu nunca tinha percebido que ele devia habitar em um corpo, assim como Jesus teve um corpo quando viveu. Aí continua. Howells sentiu que Deus havia dito a ele que precisava de um corpo para que o Espírito Santo habitasse. Presta atenção. O Senhor pediu para ele que ele permitisse que o Espírito Santo o enchesse completamente. Deus queria uma entrega incondicional. A partir dessa reunião, Howells caminhou para um campo e clamou ao Senhor. Ele estava consciente de que uma vez que se entregasse completamente a Deus, seria para sempre. Ele chorou, por dias, e perdeu 4 quilos. Passou os dias seguintes sozinho com o Senhor, sofrendo enquanto tomava essa decisão de uma rendição completa. Durante esse tempo ele permitiu que Deus limpasse todos os seus pecados. Lembrou que o Pai não o aceitaria uma entrega superficial. Tenho dito aqui nesta casa que a vida cristã só não dá certo se ela for superficial. A experiência dele continua, dia após dia. O processo seguiu. O Espírito Santo estava entrando como Deus, e aquilo que era permitido que os homens comuns fizessem, ele disse, não seria mais permitido para ele, Howells. Na sexta-feira da mesma semana, Howells ouviu o Espírito dizer: eu lidei com você por 5 anos. Você tem até às 18 horas de hoje para me dar sua decisão. E lembre-se, sua vontade não existirá mais. Uau! De nenhuma forma eu permitirei que você crie corrente cruzada. Para onde eu te enviar, você irá. O que eu te disser, você fará. Sentindo a pressão e o peso de morrer para si mesmo, para sempre, Howells pediu um tempo ao Espírito Santo. Mas ele disse, até às 18 horas. O Espírito Santo disse. Eu ouvirei o que você decidiu, Howells. Depois disso, eu nunca mais te darei nesse sentido outra chance. Aí ele relata: minha vontade teria de desaparecer. Eu nunca mais seria escolha, não deveria questioná-lo em nenhum dos seus pensamentos, palavras ou motivos. A cada dia ele me limpava e me moldava, de modo que eu nunca mais conseguiria voltar à minha antiga vida. Depois, ele me deu uma hora para decidir se eu viveria para mim mesmo ou se o deixaria viver em mim. O meu destino eterno dependeu dessa hora. Quantos estão comigo aqui? Uau! Conforme se aproximavam das 18 horas do 5º dia, chegou o momento de Howells revelar sua decisão. Às 17h59, depois de muita luta, ele escolheu render-se e entregar-se totalmente ao Senhor no momento exato. Na mesma hora o Espírito Santo o invadiu, e Howells foi transportado para outro universo. E aí ele relata que Deus falou com ele. Simplesmente, a partir daí, ele começou uma escola, um college, que tinha muito a ver com intercessão. A história cristã conta que os intercessores formados por Howells, eles interferiram na Segunda Guerra Mundial. Eles oravam e Hitler ia perdendo forças e territórios. Diversas histórias
verídicas sobre isso. Ele simplesmente fundou uma escola onde, anos depois, Reinhard Bonnke estudou lá. Se for na nossa classe do college, nós temos uma imagem do Bonnke. Simplesmente o Bonnke que se formou nessa escola, onde Howells, depois da entrega radical, entre outras coisas também, fundou uma escola para preparar servos do Senhor e servas. Bonnke estudou lá. E simplesmente esse evangelista ganhou mais de 75 milhões de pessoas para Jesus. Tudo a partir de uma entrega em um momento decisivo. Pois bem, Atos 9. Atos 9. Vamos lá. Quantos estão com a Bíblia aberta aí? Ou ligada? Enquanto isso, a conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Olha só. Matando em nome de uma religião. Era assim que ele vivia. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ao cristianismo, discípulos genuínos de Cristo, eram conhecidos como os do caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, diga assim, de repente, esse é o momento decisivo. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente vai fazendo o nosso devocional diariamente, quando de repente, aleluia, numa madrugada você acorda e de repente, aleluia. Um dia você está na sua célula mais uma vez e de repente o Espírito Santo invade a sua célula. Aleluia. Você está mais num tempo de oração com a sua família e de repente os seus filhos são cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Você mais uma vez está sentado na cama orando com a sua esposa e de repente um começa a profetizar no outro. Aleluia. 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 Você está em mais um momento de oração e de repente o Senhor fala sobre o seu chamado. De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Uau, Jesus falando com ele. Por quê? Porque ele perseguiu os cristãos. Mas quem persegue os cristãos, persegue a Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, toda ameaça infundada contra você de homens, cai por terra nesta manhã em nome de Jesus. Praga alguma chegará à sua tenda. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. A Bíblia diz que você tem que amar os seus inimigos e orar por eles. Manda fogo espiritual neles. Ai, ai. Esse seu inimigo veio com uma unção de Saulo e vai voltar com a unção de Paulo. Tem gente que te persegue que vai ser constrangido com a sua vida. E ao invés de perseguidor, ele se tornará seguidor. Uau! Saulo, Saulo, por que me persegue? Imagina o impacto na vida daquele homem. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Por isso que não existe vida cristã impactante sozinha. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Igreja, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Olha só, por 3 dias
Ele esteve cego, não comeu, nem bebeu nada. 3 dias de libertação. 3 dias para infundir nele uma influência do céu. 3 dias para o espírito de religiosidade ser expulso. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Aqui Ananias é a prefigura, ou símbolo, ou a figura mesmo, da igreja. O Senhor chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Uau! Está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. O sobrenatural invadiu a vida de Saulo. Já estava orando com visão aberta. Uau! Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Uau! Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Aleluia, já chegou chamando de irmão. Aleluia, 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 aleluia. A igreja é assim. A igreja nos chama, Felipe, pelo nosso futuro. Aleluia, aleluia, irmão. Paulo nem tinha começado ainda o discipulado. Irmão, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde vinha, você vinha, enviou-lhe para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, diz assim: imediatamente, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ó a religiosidade indo embora. E ele passou a ver novamente, com outros olhos. Levantou-se e foi batizado, integrado no corpo. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. E logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, amém? Amém? Quantos estão comigo aqui? Já recebendo? Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá. Bill Johnson escreveu o seguinte sobre os momentos decisivos: Deus dá encontros para pessoas, e esses encontros fazem uma diferença suprema na vida delas depois disso. Acabamos de ver isso aqui. Enquanto nós estávamos adorando ali, me ama, eu planejei contar uma outra experiência de um momento decisivo meu, e Deus me disse: não, você vai contar? É essa. Alguns anos atrás, antes de começar essa história de falar sobre paternidade, no final de ano eu falei: pastor, pai, eu preciso ter um tempo de um retiro espiritual. Ele perguntou por quê. Eu disse: tem algo errado comigo, eu não sei nem nomear. Estou me sentindo mal por dentro, tem alguma coisa me sugando. Eu já tentei administrar isso durante muitos anos, não sei exatamente o que é, mas eu preciso me livrar disso. Eu já era pastor. E eu lembro que eu fui enviado para um retiro espiritual. Nós não tínhamos direito nesse formato restauração. Fui para uma espécie de uma restauração, para uma igreja de amigos. Quando eu cheguei lá, uma intercessora disse: Fabiano, eu olhei aqui o seu inventário espiritual, a gente só vai falar de uma coisa, porque você não pode ficar aqui todos os dias. Nós só vamos tratar sobre paternidade. Na hora que ela falou isso, pum, meus olhos foram abertos e as escamas caíram. Deus falou: esse é o seu problema. Então naquele modelo de retiro, nós ficávamos sendo ministrados, ora por vídeo, ora por ministradores ao vivo. E de repente alguém batia no nosso ombro, nós íamos para uma ministração individual. E eu lembro que tinha um discípulo desta casa também lá, nós nos encontramos lá. E depois do segundo dia, alguém bateu no meu ombro e disse: Fabiano, é só a hora de ser ministrado. Eu fui.
Tinha alguns intercessores na sala. Quando eu entrei, disse: daqui eu saio outra pessoa. Eu senti o ambiente. Comecei a ser ministrado. Acho que eu fiquei 5 horas ali. 5 horas. À noite, o menino que estava no retiro veio correndo: pastor, onde você estava? À tarde. Eu falei: lá na capela onde eles ministram. Hoje à tarde? Não era o senhor, não. Era sim. Não era. Era, filho. Por quê? Pastor, o senhor não chorava, não. O senhor urrava. Todo o acampamento parou e se impressionou do que estava acontecendo. Ali foi um dos momentos decisivos na minha história. Você não pode olhar o produto de hoje sem considerar o processo. O Bill Johnson também diz que o comissionamento te dá autoridade, mas o encontro te dá poder, te transforma. T.D. Jakes, ele coloca, eu tentei expressar aqui com as minhas palavras, o seguinte: o potencial do nosso destino. Quantos acreditam que por ser parte da igreja da cidade, por ser flecha nessa aljava, tem um destino extraordinário? Me dê um sinal. Aleluia, aleluia. Quantos reconhecem o ministério apostólico desta casa para as nações? Aleluia, aleluia. Quantos reconhecem a unção poderosa que os nossos pais espirituais carregam? Aleluia. Vamos aplaudir a obra do Espírito Santo nesta casa de oração, nessa igreja. Não é brincadeira, não. Aleluia, aleluia, aleluia. Então olha só, inspirado no livro Esmagado, eu coloquei o seguinte: o potencial do nosso destino muitas vezes é ofuscado pela nossa imaturidade espiritual. Entenda aí. Você tem um destino extraordinário, mas o vaso rachado, ele não consegue conter o óleo. Proporcionalmente ao seu destino extraordinário, você precisa ter uma espiritualidade contagiante. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter fome e sede por Ele, de uma forma crescente, todos os dias. Eu quero declarar sobre a sua vida: você está sendo agora levado para um novo nível de fome e sede espiritual como nunca antes na sua história. É isso que nos empurra para os momentos decisivos. Vamos lá. No app da igreja tem o esboço aí, quase todo ele, mas as ideias principais estão aí. Você experimentará momentos decisivos e transformadores com Deus quando você deixar definitivamente as limitações e as prisões da religiosidade. Igreja da cidade, vamos repetir esse ponto, porque o Espírito Santo diz para mim que nesta manhã, nesta ocasião, muitos deixarão definitivamente as limitações e as prisões da religiosidade. Vamos repetir esse ponto. Põe aí, por favor, o GC. Vamos lá, 1, 2, 3. Deixar definitivamente as limitações e as prisões da religiosidade. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Já está acontecendo, aleluia, aleluia. As cadeias estão caindo, as escamas estão caindo. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele estava no caminho da religiosidade, sinceramente enganado. O que a religiosidade faz na gente? Ela geralmente contamina os cristãos mais antigos. A religiosidade, ela traz orfandade, ela traz inveja. A religiosidade faz com que a gente tenha uma vida hipócrita. Aliás, se você quer ouvir uma grande mensagem sobre hipocrisia, vá no canal do Eleve Juventude, e a Mariana Madaleno pregou sábado retrasado aqui.
na Juventude Eleva, uma brilhante mensagem sobre hipocrisia, que é uma das marcas da religiosidade. A ausência da alegria é a marca da religiosidade. Eu tenho Cristo, mas não desfruto de Cristo. Eu tenho Cristo, mas não desfruto da faceta do Espírito Santo, que é a alegria. Tem algo errado, é a religiosidade. A religiosidade traz autojustiça, me comparo com as pessoas, me acho melhor. Aí eu não perdoo, aí eu não tenho paciência, aí eu me isolo, aí eu adoeço. A religiosidade traz uma mentalidade de escravo. Você não se acha digno. Ela traz legalismo. É uma vida sem amor, sem compaixão, sem honra, é uma vida estéril. Paulo, apesar de ser o suprassumo dos fariseus, uma vertente judaica importante em Israel, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele não tinha o título só de Rabi, meu mestre. Ele tinha o título de Rabã, nosso mestre. Top. Parte do Sinédrio. Paulo diz, olha, eu sou benjamita. Eu sou circuncidado ao 8º dia. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele era cidadão, ele tinha cidadania romana. Mas olha só, quando ele se despede da religiosidade, olha o que ele conclui. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Esterco. Alguns historiadores dizem que Paulo tinha uma das 4 mentes mais brilhantes da sua época, ainda com Saulo. Ele considera tudo como esterco, para poder ganhar a Cristo. Quantos ganharam a Cristo aqui? Aleluia! Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Então, para ter momentos decisivos, encontros transformadores, precisamos deixar de verdade o espírito da religiosidade. Segundo, você experimentará momentos decisivos e transformadores quando você desenvolver um coração humilde e arrependido. A expressão aqui é, quando ele viu a luz, ele caiu por terra. Efésios 4, 22, 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Paulo escrevendo, pelo Espírito Santo inspirado, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Paulo então, ele expressa ali, quando ele cai por terra, ele reconhece quem Deus é e quem Ele é. E ele reconhece que ele precisa despir-se da religiosidade e de ter uma vida em Cristo de santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Quanto mais você estiver com as suas mãos limpas e o seu coração puro, mais experiências marcantes com o Senhor você terá. Terceiro, você experimentará momentos decisivos e transformadores com Deus, quando você aprimorar a sua capacidade de ouvir a Deus. Aprimorar a sua capacidade de ouvir a Deus. Ouviu uma voz, ele, Saulo, que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Tem hora que Deus tem que repetir o nosso nome 2, 3 vezes, né? Filipe, incredulidade, né? Ei, eu declaro sobre a sua vida, ó, pou, destapou os seus ouvidos aí, ó, destaparam os seus ouvidos espirituais. Você vai ouvir a Deus como nunca antes, amém? Lá na galeria, aleluia. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Olha só o que diz o texto de João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Onde estão as ovelhas de Jesus aí? Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém
as poderá arrancar da minha mão. Colocando de uma forma bem simples, temos 4 chaves para ouvirmos a voz de Deus diariamente: a quietude, a nossa percepção, a consciência da presença de Deus, a visão, a própria audição e escrever aquilo que nós ouvimos. Aí nós vamos treinando os nossos ouvidos. Aleluia. Receba uma capacidade nova para ouvir a voz de Jesus. Aleluia. 4, você experimentará momentos decisivos e transformadores com Deus quando você renovar diariamente sua compreensão da obra perfeita e completa de Cristo. Saulo perguntou: quem és tu? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Os momentos decisivos são marcados pelas questões: quem Deus é, quem nós somos e o que Ele espera de nós. Aleluia. Toda experiência espiritual marcante tem a ver com a nossa capacidade de perceber que Jesus está dentro de nós e quer se manifestar a partir de nós. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta palavra ou verbo viver é exal, que significa a verdadeira vida. Jesus em nós nos traz a verdadeira vida e nos impulsiona para uma vida com encontros marcantes com o Senhor. Que os nossos olhos, como está em Efésios 1:18, sejam iluminados para que possamos conhecer a grandeza do poder que está em nós. É o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Por isso que a nossa vida não deve ser natural, mas sim naturalmente sobrenatural. 5, você experimentará momentos decisivos e transformadores com Deus quando você obedecer sem restrições e as orientações divinas. Obedecer sem restrições. Esse é o alfabeto do cristianismo. Obedecer. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. A partir dali, Saulo começou a uma vida de obediência, de renúncia irrestrita ao comando do Senhor. Riley escreveu o seguinte: a inteira submissão de nossa vontade a Deus deveria ser um dos nossos principais alvos neste mundo. No Getsemane, Jesus orou: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você tem coragem de repetir esta oração agora? Diga assim: Senhor, não seja mais como eu quero, e sim como tu queres. E em 6, você experimentará momentos decisivos e transformadores com Deus quando você consagrar todas as áreas da sua vida a Deus. Diz o texto: por 3 dias Saulo esteve cego, não comeu e não bebeu. Gente, não tem atalho. É uma vida de oração, é uma vida de jejum, é uma vida de votos que nos transforma e nos leva para esses momentos decisivos, histórias marcantes com o Senhor, que é um combustível para o nosso destino. O Basílio, o bispo de Cesareia, escreveu o seguinte: o jejum produz profetas, dá mais força aos homens fortes. O jejum torna os legisladores sábios. Ele é o salvo-conduto da alma, o companheiro confiável do corpo, a armadura do campeão, o treinamento do atleta. Uau! E qual que é o resultado dos encontros marcantes com o Senhor? Rapidamente aqui, olha. Nesses encontros, você é transformado. Saulo foi transformado, sim ou não? Ele estava sem comer e já recebendo em oração uma visão, uma transformação radical. Esses momentos decisivos nos mudam radicalmente. Outra coisa que acontece: você é impulsionado para a sua missão. Deus diz para Ananias: olha, eu estou levantando de perseguidor para um apóstolo. Uau! Ele vai levar minha palavra para os gentios. Então, a nossa missão de vida, ela é nitidamente percebida, impulsionada nesses encontros. Você também é cheio do Espírito Santo, é uma consequência. Diz o texto que Ananias disse: o Senhor enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito
Espírito Santo. Aleluia. E também, por último aqui, nos encontros decisivos, você é conectado poderosamente à igreja. Diz o texto que Saulo levantou-se, com a ajuda de quem? De Ananias, da igreja. A igreja nos levanta. A igreja nos batiza e diz assim: você faz parte da família espiritual. E depois ele saiu já pregando. É como o nosso pai espiritual sempre ensina: a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. A igreja não é o ponto de chegada, mas o ponto de partida. Estou aqui de propósito com essa camisa: identidade e destino, filhos e filhas. Salmo 127, nós somos flechas na aljava. O nosso destino passa pela unção dos nossos pais. Queria que você ficasse em pé agora. Fique em pé. Quantos recebem essa mensagem no coração? Na vida. Eu quero ler uma oração aqui, e você vai concordar. Enquanto eu vou orando, você vai dizendo sim, sim, sim. Amém? Combinado? É uma oração para essa entrega radical, para que Deus te mantenha nesse caminho dele, mas também te surpreenda com momentos marcantes e decisivos. E a ampulheta já virou, e Deus fará isso em sua vida, no novo nível a partir de hoje. A oração é assim. Se quiser fechar os seus olhos, vai concordando em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, crie mais fome em meu coração por Ti. Aumenta a minha fé para que eu busque diariamente por mais de Ti. Eu quero sentir a necessidade de ter mais desejo por conhecê-lo e experimentá-lo. Eu quero experimentar novos níveis da manifestação do Seu Espírito Santo. Que nenhum problema, circunstâncias e rotinas me distraiam e me afastem do foco que quero ter em Ti. Pai, abre os meus olhos espirituais para ter consciência da Sua presença em mim e ser influenciado por ela. Eu reafirmo o meu amor por Ti e a minha rendição completa ao senhorio de Cristo. Em todas as áreas da minha vida, eu não limitarei mais a Sua ação em mim. Faça do seu jeito e no tempo que quiser fazer. Que a manifestação do Seu poder seja bem-vinda em mim. Venha sobre mim, me faça conhecer-Te mais, ser transformado por Ti. Me faça cumprir minha missão, levando a Sua atmosfera nos meus níveis de influência. Estou pronto para ter experiências que impactarão minha vida para sempre. Eu oro assim, confiantemente, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aleluia, aleluia. Receba mais do Espírito Santo. Receba mais poder do Espírito Santo. Receba mais fome e sede por Deus. Receba uma nova conexão.